Olá pessoal, hoje vamos estudar sobre Santo Tomás de Aquino e as leis. Vamos ver alguma coisa, vejam bem, nós vamos estudar um pouco sobre as leis em Tomás de Aquino. Então vamos ver aí a essência da lei e os tipos de leis, a saber, a lei eterna, a lei natural, a lei humana e a lei divina enquanto leis positivas, e isto na obra Suma de Teologia. Eu gostaria de lembrar a vocês que Tomás de Aquino nasce em 1224, 1225 e falece em 1274. Portanto, é um autor do século XIII, um século importante, um século de desenvolvimento, de propagação das universidades, e ele é um frade dominicano e um professor universitário que participa deste movimento importante, e também no momento em que as obras de Aristóteles estão entrando no Ocidente, entrando na universidade. Isso, claro, gera muitas discussões, são novidades, e Tomás de Aquino então se empolga nesses debates, nessa dialética, nessa discussão que dá origem e desenvolvimento às universidades. Chamo a atenção de que é importante perceber que os autores desse período, antes de Tomás e inclusive Tomás de Aquino, são autores que tratam de diversos assuntos, e isso deve se verificar ao percebermos a lista que compõe a imensa bibliografia desses autores, como por exemplo a bibliografia de Tomás de Aquino. Nós temos aproximadamente 150 títulos atribuídos a Tomás de Aquino, claro, algum título ou outro no final da vida teve a colaboração, a conclusão feita por um dos seus alunos, seus discípulos, mas enfim, Tomás de Aquino nos deixou muita coisa, e se vocês forem perceber, os escritos filosóficos de Tomás de Aquino, eles tratam dos mais variados assuntos, comenta muitas obras de Aristóteles. Por que eu digo isto? Porque há uma ideia de que esses autores do período medieval, inclusive Tomás de Aquino, estavam apenas preocupados em defender os dogmas da igreja, defender as verdades de fé. Ora, isso não é verdade, dizer que eles estavam apenas preocupados com isto. Ou então não vamos ler porque só tratam desse tipo de apologia. Não é verdade. Não é verdade. Os autores, entre eles Tomás de Aquino, tratam de diversos assuntos que nada têm a ver com a fé cristã, com a fé católica. Comentário à física de Aristóteles, livros sobre o movimento dos animais, sobre o movimento do céu, livros sobre a questão do indivíduo, e assim por diante. A política de Aristóteles, a ética nicômaca de Aristóteles. Agora, evidentemente que eles estão num contexto, são homens de fé, e quando é necessário também eles tratam dos temas de fé, e claro, tomam a defesa das verdades de fé, mas sempre procurando compreender a realidade que é uma só. E Tomás de Aquino então fala da distinção que devemos fazer entre fé e razão. São caminhos, meios distintos de se conhecer a realidade, mas a verdade é uma só, a realidade é uma só. Uma coisa é a compreensão que nós temos dessa verdade, outra coisa é o que é a verdade em si mesma, né? Então a dialética justamente deve nos levar à resolução da contradição. Quando há contradição, seja entre fé e razão, é porque não estamos tendo acesso à verdade, ou não estamos entendendo bem a revelação, ou não estamos utilizando bem a razão. Então é importante ter esta reflexão, esta visão. Eu vou hoje iniciar com uma frase de Santo Tomás que eu acho muito importante, onde ele diz o seguinte, isso está no De Veritate: Verum et bonum sem vitem includunt. O verdadeiro e o bem estão incluídos um no outro. A verdade e o bem estão incluídas, o verdadeiro e o bom estão incluídos um no outro. Non verum esquodam bonum aliquim non est appetibile, et bonum esquodam verum aliquim non est intelligibile.
Ou seja, o verdadeiro e o bem estão incluídos um no outro, pois o verdadeiro é um certo bem, senão não seria apetecível, e o bem, um certo verdadeiro, senão não seria inteligível. Então, esta relação que Santo Tomás estabelece entre a verdade e o bem, ela é muito importante. O verdadeiro é próprio da inteligência, né? Se nós temos a inteligência, justamente, é para conhecermos a verdade, não é para permanecermos no engano, na mentira, na falsa realidade. Portanto, somos inteligentes, justamente, e o ser humano, então, por um processo de abstração, de uso do raciocínio de diversas formas, consegue aderir à verdade, aproximar-se da verdade. Mas só consegue isto porque a verdade o atrai. Então, nesse sentido, a verdade é um bem apetecível. A verdade ele atrai, o que é próprio da vontade, né? Este bem, esta verdade que atrai, suscita a nossa vontade, o nosso querer, o nosso desejo. É muito importante essa compreensão do Akhenaten, de que o verdadeiro é próprio da inteligência e o bem é próprio da vontade. Então, o bem que nós queremos, né, nós vamos, na medida que nos sentimos atraídos por ele, compreendê-lo e fazer a opção pelo mesmo a partir da vontade que ouve a inteligência, que se utiliza do recurso que é a inteligência. Mas a inteligência só é livre, só adere o bem quando se quer, quando a vontade está aí em ação. Bem, vamos então inicialmente ver o que é lei para Tomás de Aquino. Em primeiro lugar, nada se faz sem leis. Leis são regras. O ser humano só pode tornar-se aquilo que de certa forma ele já é. Todo que age em vista de um fim. A nossa realização está justamente em buscarmos aperfeiçoar aquilo que nos conduz ao fim para o qual nós fomos criados. Vejam, todos os órgãos, pensem em qualquer órgão, ele só cumpre a sua função se realmente ele realiza aquela finalidade para a qual ele foi criado. Pensem, por exemplo, no sistema digestivo, como se diz hoje, no sistema digestório. Ora, nós não podemos nos realizar se não caminharmos em busca daquilo que nos realiza. Algumas pessoas facilmente percebem o que é natural, o que é conveniente, como devem agir. Algumas são capazes de perceber o que é natural, o que é conveniente. São capazes de ouvir o conselho dos mais experientes, dos mais velhos. São capazes de abrir a graça de Deus a uma orientação superior. Todavia, a maioria das pessoas, comum dos mortais, às vezes precisa ser orientado para tal. É preciso que alguém diga, que alguém oriente, dizendo, olha, é conveniente que você faça isso. É preciso que alguém faça a proposta, ofereça isto por meios razoáveis. Há outros, lamentavelmente, que precisam que alguém proíba, que alguém puna, que alguém assuste. E através da coerção, então, corrige este sujeito, ou pelo menos proteja a sociedade desse sujeito que não faz o que deve. Aí então entra a necessidade da lei. Nós precisamos da lei. Aristóteles insiste em dizer que sem leis não há sociedade. Então a primeira definição de lei que nós encontramos no Akhenaten, ele escreve um longo tratado sobre a lei dentro da Suma Teológica, é esta, onde ele diz que a lei, para ser legítima, ela deve contemplar 4 tópicos. A lei deve ser uma ordenação da razão, a lei deve visar o bem comum, a lei deve ser promulgada e a lei deve ser elaborada pela autoridade legítima. Então temos aqui na Suma Teológica, a primeira parte da segunda parte, na questão 90, no artigo 4º, depois de ele discutir, de ouvir
objeções e adversários a respeito desta definição, ele então conclui dizendo o seguinte: Et sic es quarto predictis potes collige definitio legis, queniquis est aliud cum quedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab qui curam communitatis rabi promulgata. Ou seja, a lei não é outra coisa que uma ordenação da razão para o bem comum, promulgada por aquele que tem o cuidado da comunidade. É muito importante esse conceito de Tomás de Aquino sobre lei. Com esse conceito ele pretende definir o que é lei. Ele pretende tratar da essência da lei. Falar da essência de alguma coisa é falar da quididade desta coisa. Isso é muito importante para os medievais. A quididade da coisa. O que significa isso? É fazer a pergunta: o que a coisa é? O que é isto? Né? Estamos perguntando pela substância da coisa. O que é isto? Ah, isto é tal coisa. Isto é diferente de tantas outras coisas. Isto não se confunde com aquilo outro. Então, essa pergunta sobre a quididade, sobre a essência de uma coisa, é muito importante, é muito sério. Isto é o mais sério em filosofia. É justamente fugir da ambiguidade. A posição do filósofo é a posição de quem quer fugir da ambiguidade. Quem, através do exercício da dialética, não quer ficar nas aparências, nos interesses, sejam eles políticos, de que natureza for, não está preocupado em agradar, não está preocupado com a opinião. Quer dizer, a opinião nós podemos dar ali na esquina, etc., os políticos aqui e ali, os nossos interesses sociais diversos, todo mundo pode, deve dar a sua opinião, mas o trabalho do filósofo, do intelectual, é sair da subjetividade, do interesse, da sua visão, por mais importante que a pessoa acha, tem, etc., e ir ao objeto, do que estamos falando, sem ambiguidade tratar da questão. Isto é muito importante, né? Não adianta, isso já disse aqui, isto é próprio dos filósofos, próprio de Tomás, não podemos invalidar, desacreditar o nosso adversário, dando a ele um rótulo: é conservador, é fechado, é libertário, é progressista. Damos rótulos aí e não prestamos atenção nas razões que o nosso adversário, que o nosso opositor, que o nosso debatedor está colocando. Do que estamos tratando? Então, Tomás de Aquino, ao tratar da lei, ele desenvolve um grande tratado da lei, são muitas questões, muitos artigos, muitas perguntas, muitas respostas sobre as leis, os tipos de leis. Ele então se preocupa, na primeira questão, em definir o que é a lei. E por que ele faz isso? Justamente para dizer, olha, aquilo que não é legítimo, aquela lei que não é legítima, e a lei legítima tem que ter essas características, não é algo que deve nos obrigar. Então, é algo tirânico, vamos dizer assim, né? Ao invés de contribuir para o nosso bem, pelo contrário. Então, se o preceito, por exemplo, é contrário à razão, pode-se dizer que ele é lei, se considerar que ele é lei? Santo Tomás vai dizer não, é um ato arbitrário e tirânico, e não uma verdadeira lei. Então, vamos prestar atenção a este conceito. A lei é uma ordenação da razão. Isso significa que a lei deve se apoiar em considerações que a justificam. A lei não deve ser uma ordem arbitrária, baseada no capricho de um grupo, nos interesses de um grupo, nas paixões de uma autoridade, de um príncipe, mas deve ser uma ordenação da razão. E Tomás discute isto, né? Porque nós temos leis internas em nós que não seguem a razão, as leis involuntárias, as leis aí do nosso organismo. Então ele usa a própria escritura para contrapor isto, mas responde que há um tipo de lei que sempre se ordena à razão, é segundo a razão. A lei tem por fim, por objetivo, o bem comum, e não determinado bem particular.
Sem dúvida, a lei obriga cada indivíduo, mas se dirige a todos, tendo em vista o bem comum de todos. Então, claro que nós vamos ter que pensar em indivíduos, em casos particulares, em situações especiais, de grupos, etc. A lei visa resolver os problemas diversos, singulares, de uma cidade, vamos dizer assim, de uma população. Mas nenhuma lei pode ferir o bem comum, ir contra o bem comum. Eu não posso fazer uma lei lá no meu condomínio, pensando nos meus interesses, no meu apartamento, que não permita que ninguém mais possa descansar naquele horário da noite, da madrugada, por exemplo, das 10 às 7 da manhã. Não é possível. Então, nenhuma lei pode prejudicar o bem comum, que é, sem dúvida nenhuma, o bem da maioria, o bem de todos, em certo sentido, e sempre o bem da maioria. Então, lei para todos, para pequenos, para casos particulares, mas, em primeiro lugar, lei para todos, lei para a maioria. Isso não se pode esquecer. A lei deve ser promulgada, sem o que não poderia obrigar. Porque, claro, a lei se dirige, antes de tudo, à inteligência. Então, não se pode obedecer, não se pode cumprir aquilo que não se conhece, né? Como também aquilo que é impossível percebermos ou impossível cumprirmos. E a quarta característica, então, a lei é sustentada por aquele que dirige a comunidade. Quer dizer, quem é que deve elaborar a lei? A autoridade legítima, aquele que representa a comunidade, seja ele um príncipe, um grupo, uma república, com muitos representantes. Mais importante aí, Tomás de Aquino diz que a lei deve ser elaborada, diversas vezes, por toda a comunidade, por toda a multidão. Então, seja de forma direta ou indireta, a lei deve ter essa participação de todos os cidadãos. Portanto, nós temos aí 4 características, volto a dizer: razão, bem comum, promulgação e a comunidade e a representação legítima, que deve fazer parte da elaboração da lei, desta lei humana, dessa lei positiva, que servirá de orientação e também de proibição para os cidadãos.